Seja bem-vindo ao podcast MG Familiar. Um podcast sobre temas pertinentes que nos fazem refletir e frequentemente com implicações para a prática clínica. E damos as boas-vindas ao nosso anfitrião, professor Carlos Martins. Olá e bem-vindos a mais um episódio do podcast MG Familiar. Hoje temos um convidado muito especial. Temos connosco um dos vencedores do Prémio Médico de Família ao longo da vida, Prémio Médico de Família de Ouro de 2025. Caros colegas, apresento-vos o professor Dr. José Mendes Nunes, nosso colega, médico de família, e muito obrigado também por ter aceito o convite para participar neste episódio do podcast MG Familiar. Muito obrigado, Carlos, pela gentileza de me teres convidado para este desafio interessante, não só também pela tua iniciativa de organizares a Gala de Ouro de MGF, que é uma forma também de homenagear todos os médicos de família, e muito obrigada por me convidares para este desafio. Agora estamos aqui a falar um pouco nesta conversa. Então, eu gostava de te desafiar a lembrar aqueles primeiros tempos de jovem José, talvez conhecido como Zé pelos amigos, e que a dada altura começou a pensar em ser médico. Como é que foi esse princípio? Como é que surgiu esse desejo? Isso é uma longa história. Histórias que eu não contei a ninguém, provavelmente até. Ok, atenção que hoje vão ser muitos os ouvintes. Vão saber. E que se calhar conto agora que estou no fim de vida. Mas que é a minha cunhada, que é mais velha do que eu, diz-me que eu em miúdo dizia: eu não quero ser médico, mas se não for médico serei padre. Eu não me lembro disso, isso é a versão dela. A verdade é que eu furei todas as estatísticas. Eu chumbei na terceira e na quarta classe, vivia no centro de Lisboa, mas nasci na maternidade Alfredo da Costa, e depois fui viver, fui para casa dos meus avós para uns 3 anos para a Sertã, e depois regressei, que a minha mãe veio viver só com a minha mãe, e vi só com ela. A minha mãe não sabia ler, morreu sem saber ler nem escrever. O meu pai tinha desaparecido, portanto foi só com a minha mãe que eu vivi. E quando acabei a quarta classe eu já tinha emprego e fui empregado, fui trabalhar. Aos 11 anos me empregaram. Curiosamente, eu repeti na terceira e na quarta, mas quando eu repeti a quarta classe, eu aí ganhei o gosto pelo estudo, eu só queria estudar, mas não havia possibilidade e eu tive que ir trabalhar. E infelizmente, antes do 25 de Abril, podia-se trabalhar antes dos 14, mas estudar à noite só podia ser depois dos 14 anos. Como só faço anos ainda por cima em novembro, eu tinha que ter os 14 anos em outubro, o que quer dizer que eu voltei a estudar quase com 15 anos. Aos 14 anos também respondi a um anúncio, eu próprio respondi a um anúncio do jornal aos 14 anos, para uma companhia de seguros, fui aceito. Nessa altura, hoje, quando se protege as crianças até na universidade, quer dizer, eu fiz isso tudo sozinho. E fui trabalhar para a companhia de seguros e depois comecei a estudar à noite. E aí, aos 14 anos, quando começa a estudar à noite, digamos, inicia em que ano do percurso escolar? Depois da quarta classe. Eu vou para o curso comercial, vou fazer o curso comercial. Estava na companhia de seguros, ia para o comércio, portanto, e fui para a Escola Comercial Patrício Prazeres, em Lisboa. E depois fiz o primeiro ano, e eu lembro-me na altura, na companhia de seguros, a chefe de contabilidade, depois de eu ter feito o primeiro ano, me ter dito, perguntar: então quantos anos é o curso? O curso são 6, porque à noite eram 6 anos, durante o dia eram 5, mas à noite eram 6 anos. E ela disse: você não vai conseguir. Mas pronto, depois lá estudei, já sabe Deus como, mas pronto, mas eu estudei. E no Natal de 73, já eu estava a fazer o 7º ano. Na altura, com 19 anos, 20 anos, estava a fazer já o 7º ano, já era o que tinha mais habilitações na companhia de seguros. E na véspera de Natal, eu fui, portanto, eu fiz o curso comercial, os tais 6 anos, não foram 6 anos, que fiz com muito menos anos, depois fiz a secção preparatória, que era uma transição para o Instituto Comercial, ou para o 6º e 7º ano, e então depois aí é quando eu estava na secção preparatória, é que eu disse: não, eu se cheguei aqui, eu vou conseguir fazer medicina. E pensei: bem, eu vou-me despedir, eu hei de arranjar um part-time e hei de conseguir.
E nessa altura, na véspera de Natal, que o gerente, o diretor da Companhia de Seguros cá em Portugal, era uma companhia de seguros espanhola, que vocês conhecem, mas que já não se lembram dela, mas que é uma La Unión e El Fénix espanhol. Vocês em todas as cidades de Espanha o encontram uma Fénix no cimo de um prédio qualquer, como por exemplo em Madrid, em Alcalá 39, existe lá uma Fénix, depois era em Portugal e eu trabalhava nessa companhia de seguros. Também, se calhar, aí também uma relação, porque é que eu tenho alguma relação por Espanha, onde a gente se conheceu, por exemplo, em É Madrid, não é? verdade, é verdade. Curiosamente. As Quem nos coisas, está a isto ouvir não é, conhece a história, mas na verdade eu e o José Nunes conhecemos num evento científico no qual estávamos a no Congresso, representar a no associação, Congresso na da altura ainda a Scientific, PMCG, e acabámos por nos exatamente. conhecer em Madrid e não em Portugal. Em Portugal, exatamente. E como eu disse, o chefe chama-me e diz: Olha, você não precisa de estudar mais, vai tomar conta da contabilidade. E eu lhe disse: Não, eu vou estudar medicina. E ele disse, e só para não depois não começarem com argumentos, eu disse, há um padrinho que me vai pagar os estudos. Ninguém me ia pagar nada, mas pronto. E aí, porquê a medicina? Ou seja, provavelmente trabalhando numa companhia de seguros podia ter sentido atração por outras áreas, desde se estou a pensar, por exemplo, em economia, em gestão, mas a vontade e o desejo foi para a medicina. É verdade, foi, não pensei noutra coisa, foi eu achar que conseguia fazer, então era medicina. E também acho que também foi algum fascínio, porque eu como vivia só com a minha mãe, e a minha mãe tinha aquilo que eu, depois foi a tese do meu doutoramento, tinha de facto, era somatoforme, tinha muitas daquelas coisas que eu ia parar com ela sozinho à urgência e às vezes ao hospital e eu fiquei fascinado sobretudo pelo aquilo que as pessoas diziam na sala de espera sobre os médicos. Aquele médico é muito bom. E isso a mim, foi isso que me fascinou um bocado naquela altura. E depois, pronto, depois foi Curioso, também curioso. o gostar de conhecer, e acho que foi sobretudo o gostar de estudar. E eu gostava mesmo era de estudar. Uhum, uhum. E a medicina tinha muito esse campo. Houve ali mas foi muito pouco, uma queda para a sociologia, que é uma coisa completamente diferente. Não é completamente diferente, é tudo, quer dizer, a medicina aborda tudo. Sim, sim. E Pronto, se nós foi pensarmos depois na especialidade que veio a escolher, existe uma certa ligação entre a medicina exatamente, familiar e a exatamente, sociologia, não é? exatamente. Já agora, eu este ano inscrevi-me na Faculdade de Letras em Lisboa e fiz a cadeira de Sociologia da Comunicação. Ai, que giro, que interessante. Muito bem. Continua a gostar de estudar. Sim, sim, sim. Aliás, é o que eu Ainda digo, hoje. depois de eu me ter reformado, o que eu costumo dizer quando as pessoas me perguntam o que é que estás a fazer? Ócio. Ócio no sentido grego, que é aquele que, no fundo, tem escravos para fazer tudo e que ele pensa, estuda. Esse é o sentido do grego do ócio. E que depois que alguém achou que isso era um desperdício, que isso não fazia, não produzia nada, e então inventaram o negócio, que era fazer qualquer coisa, produzir qualquer coisa, que é a negação do ócio. Muito interessante. Muito interessante. Então, aí começa a estudar medicina. Não, não, agora eu despedi-me no dia 1 de março de 1974. Um mês e meio depois veio o 25 de Abril. Aí onde é que há part-times? Pois. Acabou, deixou de haver part-times. Coincidência das coincidências, eu acabo o sétimo ano nesse ano e em setembro chamam-me para a tropa. E é por facto de eu ter entrado para a tropa que eu pude me inscrever naquele ano em medicina. Caso contrário, não seria possível, porque nesse ano não houve cursos de medicina, ninguém entrou para a medicina nesse ano. Mas por facto de ter entrado para a tropa, podia ir para a medicina. Podia entrar em medicina porque abriu um curso para ex-militares, para militares e para as pessoas que vinham de Angola e de Moçambique, para os nossos colegas que vinham de Angola e de Moçambique. Portanto, eu fui num curso que é dos colegas de Angola e de Moçambique e de ex-militares. Curiosamente, já agora que só como curiosidade, um dos nossos colegas que fez comigo a recruta em Santarém e que eu lhe disse: Olha, abriram as inscrições para a medicina foi o Ângelo Rebelo, quem somos amigos, e que ele diz que sempre que eu sou o culpado de ele ter ido para a medicina. E o facto de eu ter ido para a medicina, isso permitiu-me que, quer eu, por exemplo, o Ângelo Rebelo também, jogámos na hipótese de ir para a especialidade de enfermagem. E eu, de facto, fui para enfermeiro na tropa e fiz o resto da minha tropa toda no Hospital Militar de Lisboa e foi aí que fiz até o segundo ano. Saí quase no final, entrar para o terceiro ano. Depois daí já tive uma bolsa de estudo, felizmente, para acabar o curso. E quando terminou o curso, nessa altura, ainda não existia a especialidade de medicina geral familiar.
E provavelmente depois também teve aquela questão que a todos os recém-licenciados em medicina se coloca, que é Uhum. que especialidade seguir, ou até na altura Uhum. eventualmente não fazer a especialidade. Como é que foi aí essa fase da vida? Olha, eu já no internato colaborei como monitor da cadeira de Bioquímica. E quando acabei o internato, puseram a hipótese de eu, de facto, ser do corpo docente da Faculdade de Medicina de Lisboa para a cadeira de Bioquímica, onde depois me dediquei ao estudo da hemorreologia, tendo feito alguns estágios em Inglaterra, em Londres e também em Wasburgo, no laboratório de hemorreologia. E, portanto, eu passei esse ano só a estudar a viscosidade sanguínea, a deformabilidade eritrocitária, essas coisas por aí da fora. Pronto, foi muito interessante. Mas ao fim do ano eu estava com... e depois tinha um problema, que era o professor Martins e Silva, que era o diretor do departamento e que depois veio a ser o diretor da faculdade. Tinha uma ideia de que quem se dedicasse à investigação não ia fazer especialidade. Podia fazer uma clínica privada, mas não podia fazer especialidade. E, portanto, eu, durante aquele ano, eu não fiz clínica. Mas isso foi muito útil, me ajudou a perceber o que é que eu queria. Eu tinha uma saudade enorme Da da clínica clínica. e era aquilo que me fascinava na clínica. E se eu pudesse ter conjugado as duas coisas, provavelmente seria outro destino. Quando o meu curso, chegou à altura do meu curso, que nós tínhamos esperado depois do internato, ainda esperámos um ano e meio para escolher depois a especialidade. Quando chegou a minha vez do meu curso, eu desisti e pensei, não, vou-me embora. E a facto é que eu saí da bioquímica e nunca mais lá entrei. Portanto, agora a escolha da clínica geral. Nessa altura, a clínica geral não sabia o que era. Mas aquilo que me fascinou mais é eu tomar conta de uma população. Ok. Gerir a saúde desta população foi aquilo que mais me fascinou, porque de resto, em termos doutrinais, eu não sabia o que é que isso era, sem sombra de dúvida. É evidente que andei muito tempo a fazer bancos de pediatria, antes da escolha, mesmo durante o internato, mas de qualquer forma não deixa de ser uma especialidade generalista, não é? A pediatria, de certa forma. Sim, sim, sim. E depois, pronto, escolhi a Clínica Geral e escolhi Sintra. Felizmente, eu podia escolher para onde quisesse, porque aquilo era por nota, portanto, podia escolher para onde quisesse. E eu escolhi Sintra só porque sempre fui um apaixonado de Sintra. Eu, na véspera dos exames, eu não, em medicina, na véspera dos exames, eu não estudava, eu ia passear para Sintra. Curioso. É uma curiosidade interessante. E depois, mesmo assim, conseguia ter as respostas corretas nos exames. E em Sintra, de facto, tive depois, como eu disse na cerimónia, caí num grupo excepcional, que tenho, eu emociono-me muito porque, de facto, eles eram excelentes, foi um grupo excelente, com péssimas condições de trabalho, e ainda por cima o Centro de Saúde tinha uma unidade de internamento. Nós tínhamos à nossa disposição 35 camas, coisa que hoje ninguém pensa nisso. Aquilo que era a unidade de internamento do centro de saúde era uma urgência de 24 horas que era chamado Hospital de Sintra, onde tudo caía. Eu fiz partos, fiz tudo nessa altura, porque já não era hospital, mas consideravam todos os hospitais. Politraumatizados, tudo lá caía. Houve um dia de madrugada, às 4 da manhã, que me cai a carrinha de recolha das prostitutas tinha-se despistado. Eu fiquei com o serviço todo cheio de prostitutas, mais os bombeiros granhões a exibirem-se perante as prostitutas. Muitos desafios, imagino eu, realmente nesse período. Face a Mas esse foi. período e à realidade que é hoje em dia a medicina geral familiar, como vê toda esta evolução que a medicina geral familiar teve ao longo destas décadas? Eu acho que a medicina já é familiar, obviamente, teve uma grande evolução, construiu um corpo próprio do conhecimento, e eu acho que é isso que nós temos que tomar consciência, é que nós temos que ter a nossa própria cultura. Não é, nós não estamos a renegar a cultura hospitalar, não é isso. Tal como não relegamos a cultura e a educação que os nossos pais nos deram, mas nós não somos eles, nós temos outras responsabilidades. Temos que criar a nossa própria cultura. Ah, como eu digo muitas vezes, que é o paradoxo da educação. Há muitos paradoxos da educação, pronto, mas há um que se aplica aqui nesta relação entre cuidados primários e cuidados hospitalares, que é o paradoxo da educação que diz que é nós queremos que os nossos filhos realizem os sonhos que nós não realizamos, fazendo exatamente como nós fizemos. A medicina hospitalar em relação aos cuidados primários também tem o mesmo comportamento. É quererem que a gente faça aquilo que os cuidados hospitalares não conseguem fazer, fazendo exatamente como eles fazem. Um dos exemplos é, por exemplo, nos obrigarem a ter consultas
para diabéticos. Ora, nós não vemos diabéticos, nós vemos pessoas que têm diabetes. É integrado, não é para isolar, mas é um figurino hospitalar que é imposto os cuidados primários. Eu estou a falar isto como outras coisas quaisquer. Portanto, estávamos aqui a falar também da evolução. Claro que a medicina geral familiar evoluiu muito, sim, mas tem que se também adaptar. Também não é só a medicina familiar que se tem que adaptar, todo o sistema tem que se adaptar à grande evolução que tudo teve. E estamos a querer resolver as coisas como se resolviam há 40 anos. Tudo mudou as patologias, mudou a população, mudou até os profissionais de saúde. Hoje temos um enorme manancial de outros profissionais de saúde que são igualmente competentes como nós somos. Está bem, nós temos uma determinada especificidade, mas outros têm outra especificidade. Eu, no tempo, quando trabalhava em Sintra, lá no tal unidade de internamento, a enfermeira tinha passado, tinha sido uma empregada auxiliar e que depois passou para enfermeira. Hoje não é nada disto. Hoje são pessoas licenciadas, doutoradas, e eu estou a falar das enfermeiras, mas os outros elementos, quer dizer, porque é que os cuidados primários têm? Porque é que não há de ter um centro de saúde, não há de ter um optometrista, não há de ter um audiologista, os doentes são explorados em termos de audiologia, por exemplo, e nós não assumimos nós, quer dizer, que eu estou a falar do Serviço Nacional de Saúde, assumir esta responsabilidade de proteger estas pessoas. Estou a falar destes, mas há outros técnicos, cardiopneumografistas, por exemplo. Porquê é que um médico de família há de passar a requisição do CPAP? Se há um técnico, quer dizer, a gente não acrescenta nada. Vamos lá. E acho que aqui é importante. Nós temos que ser. O médico de família tem que aumentar as suas listas, não há outra alternativa. E não é por uma razão de. É por uma razão até de nós próprios podermos crescer como tendo uma casuística elevada, porque uma lista pequena dá pouca casuística. Nós andamos a estudar, no fundo, para ser médicos, mas estamos a fazer tudo, uma parte das coisas que não são médicas. Portanto, aumentar a casuística com listas alargadas, mas é um trabalho de equipa, em que o médico de família não tem que fazer tudo. O médico de família é responsável por tudo, mas não tem que fazer tudo. É curioso porque estou a ouvi-lo e estou a pensar também uma quantidade considerável de colegas nossos que por vezes apresentam sinais de burnout face realmente ao caudal de trabalho que já têm hoje em dia e à dimensão das listas que têm hoje em dia. Penso que quando propõem, por exemplo, aumentar as listas de utentes vigiados e acompanhados pelo médico de família, que isso implica também uma forma diferente de trabalhar. Claro, claro, mas agora o problema é que se agarram a isto, a aumentar as listas. Não, e tudo o resto tem que ser mudado. Até a própria população. A população também tem que assumir que há aqui um hiperconsumo que está numa indústria de saúde, né, que é induzido só a utilização de serviços de consumo, consumo, consumo por consumir. As pessoas foram desautonomizadas, as pessoas não têm autonomia para tomar decisões, porque são sempre culpabilizadas se eventualmente tomarem alguma decisão. Nós infantilizamos a população, estão infantilizados até Vivemos nisso. quase um paradoxo, ou seja, temos uma população que, até do ponto de vista de escolaridade, nunca esteve tão bem como está agora, Exatamente, mas ao mesmo tempo exatamente. falhamos na capacitação e na autogestão da saúde por parte da população. Exatamente, porque achamos que só nós é que sabemos. Os outros não é possível saber. Um exemplo: um hipertenso, epá, já é hipertenso há 10 anos e que vem medir a tensão arterial e que nós lhe dizemos: olha, o senhor tem 15,9, vamos pôr aqui em linguagem para o utente. Ele diz: "Oh, doutor, isso está boa? Ele já é de hipertenso há 10 anos, ainda não sabe quais são os valores desejados da hipertensão. Quem é que falhou? Quem é que falhou? Não foi o utente, fomos nós que falhámos. É uma perspectiva muito interessante. E faz algum sentido que alguém tenha que vir a um médico de 6 meses, tiver uma hipertensão controlada? É preciso é que ele saiba controlar isso, saber Exatamente. ter de dar-lhe segurança. Estou inteiramente de acordo. Aliás, tenho defendido isso em muitos fóruns. Ou seja, por vezes o próprio sistema induz a procura desnecessária e a Exatamente. ocupação desnecessária das equipas e dos profissionais de Ex- saúde. E realmente consultas programadas só por rotina, só para verificar, e quando as pessoas até estão bem controladas e até são realmente pessoas e- e- que ao mesmo tempo nós já temos alguns cidadãos que são perfeitamente capazes da sua autogestão dos seus problemas Exatamente. crónicos e dos seus problemas de saúde. E estarmos a Exatamente. obrigá-los muitas vezes a vir a uma consulta
só para cumprir indicador ou cumprir programas de vigilância, não faz qualquer sentido. Não. Exatamente, exatamente. É que eh, nós tivemos muita dificuldade para nos adaptarmos aos doentes que não tinham literacia. Literacia agora no sentido de literacia geral da instrução. E nem nos conseguimos adaptar a esses e agora também não nos conseguimos adaptar a estes. É que hoje em dia há uma certa população que já sabe o que quer, só não sabe como lá chegar. E que a nossa função é ajudá-los a lá chegar. Não é dizer o que é que eles têm que fazer. Quer dizer, podemos discutir ou avaliar, etc. Mas isso é outra coisa. Contava-se uma história que os colonos em África vendiam os relógios no tempo que se tinha que dar corda ao relógio, o relógio de pulso tinha que se dar a corda, vendiam o relógio sem a carrapeta. E sempre que o relógio parava, o indígena tinha que vir ter com o vendedor, pagar-lhe para ele dar a corda ao relógio. Eu acho que a gente faz um pouco isto, repete este figurino, que nós, a instituição de saúde faz um pouco isto. E é aí que eu acho que o Serviço Nacional de Saúde tem mais que investir, tem que assumir isto. Porque há aqui uma grande diferença entre aquilo que é a privada, no fundo, que aí o objetivo é o lucro. Aqui o grande objetivo é produzir saúde. Pensando nós no período inicial em que começou a exercer a medicina geral familiar, em que havia escassez de determinados recursos, e pensando no momento atual, em que temos, por exemplo, ainda recentemente tivemos na WONCA Europe várias pessoas e várias, até um representante da Organização Mundial de Saúde fez uma apresentação sobre a escassez de recursos humanos na área dos cuidados de saúde primários a nível internacional, não é um problema exclusivamente nosso, de Portugal. Esse tipo no fundo, estamos aqui a falar de dois tipos de escassez de recursos. Uhum. Como compara uma com a outra? Como compara a escassez de recursos do passado com a atual? Ao nível, por exemplo, de recursos humanos. Por mais recursos que nós tenhamos, são sempre insuficientes. Mas, de facto, com esta crença de que a tecnologia da informação substitui as pessoas, acabamos porque temos as mais falhas hoje em dia dentro dos centros de saúde já são do pessoal administrativo e dos outros técnicos que nós estamos a falar. Com esta história de que não há médicos de família, com o facto de argumentar que não há médicos de família, não se faz mais nada pelos cuidados de saúde primários. Há muita outra coisa para fazer pelos cuidados de saúde primários que não sejam só os médicos de família. Porque se de facto existirem todas essas condições, provavelmente, e eu acredito, que muitos médicos de família vão querer o Serviço Nacional de Saúde se tiverem outras condições. Agora, esta atitude, como é, por exemplo, agora o governo estabeleceu um limite para a contratação de pessoal que não médico. O médico, sim, pode-se contratar à vontade. E eu agora pergunto, então contratamos os médicos aqui para fazer a limpeza? Para fazer o trabalho administrativo? Vamos estar a pagar a médicos para fazerem esse trabalho? Em vez de ter uma preocupação de vamos pôr os médicos a fazer aquilo que é médico. É pouco racional. Fala-se muito da produtividade. Se nós fôssemos avaliar a produtividade dos governantes e de alguns gestores, eles seriam expulsos, não seriam despedidos. Portanto, estas incoerências são de facto muito. Porque também não perguntam nada às pessoas que fazem. Por exemplo, até a própria construção de centros de saúde, de unidades de saúde, muitas vezes sacrifica-se a funcionalidade ao design. Ninguém pergunta aos profissionais, digam-me lá, que tipo de centro de saúde é que vocês querem? Ninguém pergunta isto, que somos nós os utilizadores. Acreditem nas pessoas, os governantes passam a vida sempre nas eleições para nós confiarmos neles. É a altura também, acho que é a altura de eles também confiarem em nós. Dar autonomia às unidades, as unidades terem capacidade de decisão, depois avaliem, montes de indicadores. Por aqui, está-se a trabalhar só para os indicadores por aqui. Querem saber se uma unidade trabalha bem? Ponham um doente fantasma. Ele entra dentro do centro de saúde, vê, olha, quer marcar consulta para o fulano de tal, daqui a 6 meses. Pronto, já está errado. Vai fora. Não é preciso das pessoas perderem tanto tempo que podiam se encontrar para discutir formas de trabalhar, mais do que andar ali a discutir como é que a gente chega ao ID, não chega ao ID. E já agora, por falar em indicadores, não considera que também fomos nós próprios, médicos, que a dada altura fomos responsáveis pela criação desse fardo pesado de indicadores? E, A ideia sim, original dos indicadores não veio dos sim. políticos. Mas eu não sou contra os indicadores, eu sou contra a forma como os indicadores estão a ser utilizados.
Eu também, quando vou dentro do meu carro, eu gosto de saber o que é que estou a fazer. Eu tenho lá os indicadores. Mas eu não tenho que sair do automóvel para avaliar se o carro vai bem. O problema é que está feito de uma forma que, para eu avaliar se o carro vai bem, eu tenho que sair do carro. Tenho que perder muito tempo em vez de estar a conduzir. E os indicadores, depois, eu quero ir de Lisboa ao Porto. Eu tenho vários indicadores. E não posso. O meu grande objetivo é chegar ao Porto em segurança o melhor possível. Isso é que deve ser o meu objetivo, mas não vou estar a olhar para todos os indicadores. Aqui neste Qual caso, foi no fundo, inclusivamente aquilo que vai pagar na portagem à saída da autoestrada quando chegar ao Porto vai depender da qualidade e daquilo que fez durante a viagem e dos indicadores que vai ter durante a viagem. O que me importa é que eu faça a viagem bem, que seja, que tenha uma cultura de segurança, uma cultura também de economia, tudo isso junto, mas isso faz parte da cultura, tal que a minha cultura como profissional de saúde deve ser para fazer o melhor possível o trabalho que eu estou a fazer, a minha Uhum, missão. uhum. Não devo ser pago para fazer bem. Eu sou pago para fazer bem. Não tenho, se fizeres bem, recebes mais uma alcavala. Interessante. No seu Não é percurso, interessante que isto é, pode ser. não é, são perguntas interessantes e que nos fazem refletir. No seu percurso, a dada altura também desempenhou funções relevantes na Direção-Geral de Saúde. Quer partilhar um bocadinho sobre esses períodos e sobre essa experiência, enquanto médico de família, ter tido essa colaboração na Direção-Geral de Saúde? Ainda hoje estou para saber porque é que eu fui, porque é que me convidaram para a Direção-Geral de Saúde, que eu não conhecia o Diretor-Geral, portanto não sei o que é que aconteceu, o que é que houve por trás, que discursos ocultos é que houve. E foi uma experiência interessante, aceitei o desafio, mas tinha na minha cabeça, é os 3 anos. Eu sabia que eu sou clínico. É claro que isso não podia dizer a ninguém que só lá estava 3 anos, depois saía, não, isso não poderia dizer, porque senão era posto de lado. E a maior parte que eu lá estive foi mais trabalhar a área hospitalar. Portanto, eu coordenei os grupos de trabalho para fazer as primeiras redes de referenciação, a cardiovascular, a psiquiatria, a materno-infantil. Foram 11 ao total das redes em que coordenei a oncologia, que deu bastante luta. E depois, quando mudou o ministro, mudou o meu diretor-geral, eu continuei. E quando veio o professor doutor Correia de Campos, ele pôs: olha, agora você vai então dedicar-se aos cuidados primários. E foi aí que criei o grupo de trabalho para os cuidados primários, aquilo que na altura se chamava os Centros de Saúde da Terceira Geração. E no dia 16 de dezembro reuni o grupo todo em Peniche, o grupo que colaborava para desenhar estes centros de saúde da terceira geração, e no dia 17 de dezembro, Guterres pede admissão. E, portanto, foi durante esse tempo que tivemos todo o trabalho. Eu disse, não, mas isto tem que ficar. Fizemos o trabalho e aquilo ficou tudo escrito, os centros de saúde de terceira geração. Quando entrou o governo do Durão João Barroso Barroso com o ministro Luís Filipe Pereira. Pereira, não consegui falar com ele, só falei com os seus assessores e apresentei o projeto dos Centros de Saúde da Terceira Geração. E aquilo que me responderam, isso não interessa, isso são coisas de comunista. Foi aquilo que arrumaram os centros de saúde de terceira geração e veio depois a rede dos cuidados de saúde primários que eles diziam que não era rede nenhuma, não tinha nada, não tinha ponto a ponto se lhe pegasse, mas de facto vê como é que as coisas são geridas com estes preconceitos que atiram, mata-se, não se olha a nada, e isto, e de facto, enquanto eu estive aí, eh, na direção-geral, foi gratificante com aquilo que aprendi, sem sombra de dúvidas, e não estou nada de forma. Só que eu muitas vezes estava lá e dizia, eu fazia muito, era muito mais útil a trabalhar no centro de saúde que aqui. E depois, pronto, quando acabou a minha missão dos 3 anos, eu disse que não continuava, embora tivessem pedido para continuar, foi com o Francisco Jorge, que foi subdiretor-geral comigo, estabelecemos uma boa amizade mas eu não quis. Depois tive outras procuras, não vale a pena aqui dizer, mas de facto eu queria fazer clínica e tinha a ideia da USF. Mesmo quando, como eu disse, agora já posso dizer, quando eu disse na cerimónia de encerramento, aquela história do Luís Pisco me ter telefonado para fazer parte
da comissão, que era lógico, depois eu tinha tido aquele trabalho, era lógico que continuasse, mas que eu não recusei só porque eu sabia, não, eu sei como fazer uma USF e é isso que eu vou fazer, não, eu tenho que ser eu a fazer no terreno, quem para teóricos vai para lá outros. E como foi essa experiência de fazer uma USF? Foi muito interessante. Foi muito interessante. Eh, com algumas adversidades, claro, com adversidades, quer dizer, eu estava num centro de saúde que era Oeiras, posso dizer, na altura tinha, o Oeiras tinha 40 médicos. E eu, para fazer o OSF, tive que ir buscar dois fora. Portanto, e as pessoas diziam, tu não vais conseguir. Não vou conseguir, deixa lá. Depois, se eu conseguir, depois todos vão querer. E olha, hoje são todos, é tudo USFs, não é? E há aqui uma coisa que eu tenho que dizer, e que sempre disse, já não estou a dizer aqui pela primeira vez, só, talvez não diga em público, também não estou a falar destas coisas em público, é que devo muito à enfermagem. A enfermagem ajudou muito e foi muito ativa para fazer, para além de outros colegas, claro, mas a enfermagem foi aqui, sem eles seria muito difícil fazer naquelas circunstâncias a USF, que hoje é um exemplo. Há bocadinho A estávamos a USF só falar falou. dos outros profissionais, além dos médicos de família nas equipas de cuidados primários e até agora voltando a falar dos enfermeiros de família. Por vezes vemos alguma resistência dos nossos colegas quando se fala, por exemplo, em que haja certas tarefas que passem a ser desempenhadas em coordenação com um médico de família, mas por outros profissionais. Nomeadamente, por exemplo, às vezes fala-se na vigilância das grávidas de baixo risco pelas equipas Uhum. de enfermagem. O que pensa sobre essa perspectiva? Ou seja, às vezes temos este contrassenso, os médicos de família queixam-se que têm trabalho demais, que estão cansados, que estão esgotados, mas ao mesmo tempo têm uma certa resistência a redistribuir certas tarefas e a organizar o trabalho de uma maneira diferente. O que lhe parece? Eu acho que é de mais evidente que eu defendo isso, sempre defendi, que é estarmos nós a repetir sempre do mesmo. Nós somos, de facto, para o diagnóstico, para o raciocínio clínico e para a implementação da terapêutica, das terapêuticas. Agora, quantas vezes eu tenho uma criança que. Eu já fiz consultas, por exemplo, de saúde infantil, já fiz consultas sozinho, sem enfermeira, com a enfermeira a ver a criança depois de eu a ver, com a enfermeira a ver antes de mim, com a enfermeira lado a lado. Eu às vezes sinto, mas ela já disse tudo, o que é que eu vou aqui repetir outra vez? Eu não tenho outras coisas para fazer. Há muita outra coisa para fazer. E depois as pessoas. Por exemplo, esta dificuldade agora em marcar consultas para o médico de família. Mas andam a perseguir hipertensos e diabéticos. Mas a pessoa com uma infecção urinária ou com uma infecção respiratória não tem consulta no próprio, ou uma amigdalite, não tem consulta no próprio dia. Então, assim, não sei para que é que serve o médico de família. É neste sentido Sim. que tem que evoluir. A pessoa sentir-se, eu sou responsável por esta população. Mas isso é que tem que dar também autonomia às unidades. Eu tenho que resolver a saúde desta população. Agora, nós, como equipa, vamos arranjar soluções. E a solução pode ser: olha, se a enfermeira toma conta daqui, com protocolos, precisamos, há dúvidas, estamos cá. É um trabalho. É preciso acreditar. Também, se a gente acredita que o raio das máquinas aprendem, ainda não acreditamos que as pessoas, que as Também são equipas capazes. aprendem. Quer dizer, Exatamente. então, acreditamos mais nas máquinas do que nas pessoas. E isto vai-se moldando. E é neste sentido que eu digo que podemos e temos que aumentar as listas, não é, não, até em termos de realização profissional. Porque eu entendo, eu nunca compreendi, por exemplo, que haja colegas, não é só colegas também em enfermagem, também existe muito isto, que é as pessoas estudaram tanto para ter uma atividade clínica e depois a grande ambição deles é de deixarem de ver doentes. Ou irem para a administração, fazer outras coisas, ou então andarem aqui nestas coisinhas de tensões arteriais. Não, mas isso não é, isso é uma repetição. Já não é nada, porque para isso é preciso ter um curso superior, já nem é preciso um curso superior para isso. Para andar aqui a medir tensões ou a ver tensões só para cima, para baixo, não, isso não, nem é preciso de um curso superior, qualquer técnico faz isso. E não estou sem desprimor dos técnicos, mas a pessoa preparou-se para aquilo, ok. Se calhar pode até evoluir depois para outras coisas. Muito bem. Muito lhe agradeço estas partilhas. E agora, em jeito de desafio final, não Carlos, sei não se tens que me quer. agradecer. Eu é que te agradeço por dizer isto. Embora Agradecemos agora não todos. sei o que é que Agradecemos acontece. todos. Eu quero deixar aqui o desafio, no fundo, uma mensagem para os nossos colegas mais jovens, para os internos, para aqueles que ainda estão agora a dar os primeiros passos da sua especialidade.
no fundo, gostava que deixasse uma mensagem para eles. Essas mensagens já são um bocadinho assim, um bocadinho de profeta. Eu de profeta tenho muito pouco, mas a ideia é que façam aquilo que gostam, vejam o que é que gostam. O prazer de estar com o doente, ouvir a sua história. Isto faz-se muito de narrativas. E aí é um bocadinho que o filósofo Byung-Chul Han diz: o mundo é feito de narrativas e de contos, mas hoje já não há contos, o que há é contas. É mais ou menos assim, não é literalmente, mas é um pouco isto. E ouvir a história do outro, escutar, aprendam a escutar, a ler doentes sobretudo, deixem-se ensinar pelos doentes, que é das coisas mais maravilhosas, aquilo que faz uma diferença enorme. E a escuta é de qualquer coisa que as pessoas têm que se treinar a fazer. Escutar não é aquilo que eu estou a fazer aqui, que é blá 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 blá. Escutar é ouvir o outro. E para ouvir, se nós fizermos, pusermos a palavra listening e pusermos à procura do caractere em chinês, o caractere chinês para listening tem o ouvido, claro, para ouvir é preciso o ouvido. Depois tem o coração, que é a compaixão, tem a focagem, estar focado ali e aqui agora, tem a visão, eu preciso olhar para o outro, ver o outro, e tem uma coisa muito importante que é o cérebro. O principal órgão da escuta é o cérebro. É o tentar perceber o outro, compreender, como é que integra, entrar dentro do mundo todo. Essa escuta é de qualquer coisa que é terapêutica. É muito terapêutica. Aliás, a criancinha que cai no chão, que é capaz de esfacelar o joelho, e a gente chega lá e diz: Ah, queres um beijinho? Sim, e eles choram um bocadinho, e pronto, passou. Foi a escuta, foi o estar, foi o ouvir. E parece que nós perdemos isto, esta do cuidar. O cuidar, do curar, o cuidar, curar, tudo isto tem tudo a mesma raiz. E outra coisa que é muito importante é que os nossos colegas olhem para eles como sendo, cuidarem-se. E para se cuidarem, importa que se conheçam. Aliás, há quem diga que aquilo do conhece-te a ti próprio, aquele aforismo, que o original era em grego e foi traduzido como conhece a ti mesmo, há quem diga que o original não percebe nada de grego, mas quem diga que o original queria dizer cuida-te de ti mesmo. Porque, por facto, para cuidar é preciso conhecer. E por isso a importância de facto de ouvir outro. E agora, o próprio tem que se cuidar e tem que entender que a sua saúde não é uma coisa pessoal. Como profissional de saúde, a sua saúde é um bem social. E, portanto, ele tem o dever de proteger a sua saúde Mesmo para que isso ter, às porque é vezes um bem implica social. dizer que não a certas solicitações. Exatamente, mas implica também que a certas soluções e ver o que é realmente importante. Quando dizem, a gente fala qualquer coisa, escutar, por exemplo, escutar. Ah, não temos tempo. Mas eu nunca ouvi ninguém dizer, eu não tenho tempo para os indicadores, para andar a ler os indicadores. Eu nunca ouço dizer isso. Então temos que saber o que é importante realmente. Porque ter tempo é uma escolha. A gente arranja tempo para aquilo que é importante. Quando a gente diz não tenho tempo, estou a dizer isso não é importante. Eu tenho outras coisas mais importantes. Então tenho que me dizer quais são as outras coisas mais importantes. O que é que a gente tem? É E, importante andarmos a perseguir os tais hipertensos, diabetes, não sei o quê, que alguns nem querem ser seguidos, porque se não querem é de sua opção. Não é preciso andarmos aqui como se fôssemos os grandes inquisidores, quase às vezes. São escolhas, ok? Não era a escolha que eu faria, ok, muito bem, mas é a escolha dele. E isto é que se chama aquilo também convergência, não é? eu acho que estas mensagens para os nossos colegas mais jovens são mesmo muito pertinentes e relevantes. E para os colegas que não conhecem, não sabem, mas eu vou dizer agora, o professor Dr. José Mendes Nunes Ah, é também autor de um livro muito relevante e muito importante e que tem sido muito útil para muitos de nós e já para várias gerações de médicos, que é o livro Comunicação em Contexto Clínico. E realmente não tínhamos ainda falado sobre isso, mas agora nestas mensagens finais acabou por tocar nesse tema da relação médico-doente e da relevância da comunicação em contexto clínico. Também foi uma das suas paixões ao longo da sua vida profissional, a o área da quê? comunicação clínica. Mas isso foi desde o princípio. E esse foi, pronto, quando fui para a Clínica Geral, fui para Sintra, e aquilo que eu constatei, comecei a constatar, é que havia uma série enorme de doentes
aquelas queixas de osteoartrose, que não sei o quê, que não tinha mais, eu não tinha muito para fazer. Mas como é que se lida com estes doentes? Como é que eu lhes posso fazer entender de que aquilo não é preciso, não há forma de andar à procura de outras coisas? E como é que há pessoas que têm sintomas, mas que não têm doenças? Eu no curso sempre ouvi, não há dor sem doença. Eu senti, mas eu então sou incompetente, eu não consigo descobrir a doença. Mas ele te queixa-se. E foi isso que me levou sempre depois a interessar pela comunicação. Tanto que depois, quando veio o primeiro curso, o primeiro mestrado de comunicação em Portugal, de comunicação em saúde, eu candidatei-me e fiquei, olha, e aqui digo uma coisa que é importante. Foi a RS Lisboa que me financiou parte do meu mestrado de comunicação em saúde. Portanto, louvado seja que às vezes a gente diz mal e acho que é importante dizer isto, que eu fiz e eles pagaram, financiaram 50% do mestrado de comunicação em saúde. Muito bem, caros colegas, eu partilharei juntamente com este episódio do podcast, já agora, o link de acesso a esse livro, A Comunicação em Contexto Clínico. José, queria-lhe agradecer muito Eu mesmo. já agora, eu tenho pena, eu gostaria muito de rever esse livro. Infelizmente, agora os livros parecem já aqui não saíram de moda, portanto, olha, fica Ok. de rever, de fazer uma outra versão. Pode ser que sim, pode ser que ainda surja a oportunidade. Hum. Muito, muito obrigado por tudo, por ter aceito ser nomeado para os Prémios Médicos de Família de Ouro, por ter vindo à gala e muitos parabéns pelo prémio que lhe foi atribuído e muito obrigado por todo o percurso e pelo exemplo, pela inspiração que é para todos nós e também por nos ter concedido este tempo e esta disponibilidade para gravar este episódio de podcast MG Familiar. Carlos, eu é que agradeço esta oportunidade e agradeço-te muito. Ainda por cima, agradeces-me aquilo que eu, que eu fico aqui devedor. Todo o prazer foi meu em tudo, que era um bocadinho empurrado para a nomeação, mas pronto, mas aí já é outra coisa. Foi mais, olha, é uma dificuldade de dizer, aí foi mais uma dificuldade de dizer não. Há pessoas a quem a gente não pode dizer não. Mas fez É bem aquilo em que dizer lhes que sim. dizemos Mas fez muito bem em dizer que sim. Pronto. Caros colegas, fiquem bem, continuem bem. Até ao próximo episódio e obrigado. E terminamos assim esta edição do podcast MG Familiar. Muito obrigada por nos ouvir. Se desejar completar a sua leitura, muitos dos conteúdos abordados neste podcast estão disponíveis em www.mgfamiliar.net. Até ao próximo episódio.